Boa noite, virtuosa. Paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Meninas, começando mais uma sessão na verdade, a primeira sessão de live, onde a gente vai falar sobre curas, né, de raízes que nos impedem de viver o que Deus planejou para as nossas vidas. Tive um problema técnico, gente, porque eu decidi fazer a live pelo notebook. Aí meu esposo estava tentando aqui desde cedo ver se a gente conseguia fazer, mas não deu certo. Então por isso que eu demorei um pouco. Mas agora tá tudo ok. Morgana já tá aí. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? O som tá muito alto, o fundo tá muito alto. Me fala aqui. Morgana tá online. Vê pra mim, Morgana. Me responde aí se tá tudo ok. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá ótimo o som. Perfeito. Então vou chamar a Morgana. Deixa eu ver aqui. Pera. Meu Deus. Eu tinha tirado os comentários. Pera. Eu tô fazendo a live pelo do meu marido. Ah, mandou o convite. Acho que vai facilitar. Não estou te vendo. Tá me vendo? Ai, meu Deus. Não, Eu tô te vendo. tá tudo preto aqui para mim. Sério. Pera. Quer abrir novamente a live? Eu acho melhor, né? Isso, Aqui, ó. A Duda falou que pra ela tá aparecendo. é verdade. Mas para mim tá tudo É, preto. pra mim Só você tô, tá aparecendo. só tô ouvindo tua voz. Eu tô pelo celular do meu esposo, porque eu deixei o meu por fora pra fazer alguns cortes. E o dele eu não, como diz, né? Meu Deus, o dele é Android, eu não tô sabendo mexer. Tá perdida. Tô vendo vocês duas. A Angélica tá vendo a gente. E aí, Morgana, por você, vai desligar? Deixa assim mesmo, a gente se ouve. O que você vai fazer? Você que escolhe, a direção da live é sua. Então vamos fazer assim mesmo, Tudo bem. tudo bom? Então, Acredito que no final, quando ficar salva, a gente vai ver as eu duas. acho que vai dar, verdade. Verdade. Sim. Então é isso, meninas. Boa noite. A paz do Senhor para vocês. Que Deus ele abençoe a vida de vocês. Gente, estou muito feliz por essa sessão de live. Assim, Deus ele já estava incomodando o meu coração, sabe, já há bastante tempo, para mim poder trazer esse tipo de conteúdo no meu perfil. Só que foi aquilo que eu falei com vocês, né? Eu estava assim, meio que empurrando, sabe, com a barriga. Só que tem hora que Deus ele puxa a rédea e a gente não consegue, enfim, a vontade dele, é do jeito dele. E eu entrei no perfil da Morgana, a Morgana me seguiu, eu entrei no perfil dela, vi algumas mensagens assim que mexeu muito comigo sobre cura, né, emocional. E falei assim, eu vou chamar ela para a gente trazer um conteúdo assim, edificador, porque eu vi que você também fala, né, Morgana, para mulheres cristãs. Eu vi que você tem Sim, esse projeto também com mulheres cristãs, eu acho que na sua igreja, é isso? isso. Isso. Aí eu fui e vi, eu achei muito bom. E eu falei assim, eu vou chamar, porque eu sei que há conteúdos dentro do meu perfil, eu preciso trazer pessoas que são especializadas nisso, né? Eu estou cursando psicologia, e trago um pouquinho também da área da psicologia em alguns dos meus conteúdos, mas eu ainda não posso exercer. Eu sei que tem muitas outras coisas, né, que eu posso estar trazendo aqui
E não precisa ser eu basicamente falando, eu preciso trazer um especialista. E o Instagram, ele nos dá essa possibilidade de encontrar pessoas, de conversar com outras pessoas. Trazemos conteúdos edificantes com pessoas especializadas no assunto. Então, eu trouxe a Morgana e agora eu vou deixar ela se apresentar para vocês, gente. Se apresenta, Morgana. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com a Stephanie. Eu admiro o trabalho dela, o que ela vem exercendo aqui nas redes sociais, atraindo as mulheres cristãs. É um chamado que ela está exercendo aqui. E eu também venho atuando na rede social para atrair mulheres. O meu público em específico não é apenas as mulheres cristãs, mas é uma gama de mulheres que tem à minha volta e que eu venho enxergando com sérios problemas emocionais, feridas e traumas. Então, o Senhor me levantou para fazer isso, atrair essas mulheres para um tempo de cura, para elas se reconhecerem em Cristo e assim, talvez, fazer uma aliança com o Senhor, né? Se tornar uma mulher cristã, que é o desejo do nosso coração, não é verdade? Então, eu me posicionei aqui no digital para trabalhar exatamente com isso, trazendo cura emocional para as mulheres. E assim, eu sou uma mentora emocional para mulheres. E eu tenho visto que isso é um chamado que o Senhor tem feito para mulheres no tempo de hoje. Já foi, passou o tempo de ser uma mulher que vive estagnada no seu emocional. Assim como a Stephanie vinha falando hoje, existe um grande tabu e o quanto o nosso emocional é negligenciado. Muitas das vezes a gente foca no espiritual e abandona completamente o espiritual, o emocional, perdão. Então eu estou aqui justamente para isso, para tirar esses tabus que foram criados na nossa mente. É isso. Aí, maravilhosa. Meninas, a Morgana lembrou muito bem a respeito dos tabus. Quando eu comecei a trazer esses meus conteúdos aqui para a internet, uma das coisas que eu falei com uma amiga, que é minha mentora, foi sobre isso, sobre trazer conteúdos que falam para o mundo cristão, né, que falam para mulheres cristãs, é um tabu, como a gente vai falar hoje, que é a cura emocional, como outros também, que na verdade, a gente tem que abrir os nossos olhos para isso. Por quê? Porque há muitas mulheres que estão dentro da igreja, que servem a Deus, que têm o seu ministério, mas estão mortas para dentro, mortas espiritualmente, mortas, sabe? Até como pessoas mesmo, elas estão mortas. Por quê? Porque não tem uma vida de equilíbrio. Acham, como eu falei no vídeo que eu postei hoje mais cedo, que se você cuidar só da alma e do espírito, o corpo vai ficar bem. Se cuidar só do corpo e do espírito, a alma vai ficar bem. Não é assim. Nós fazemos, né, nós somos feitos, na verdade, de corpo, alma e espírito. E os três têm que estar em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, vai desandar alguma área da nossa vida, alguma parte da nossa vida vai desandar. Então, por isso que nós decidimos, eu e Morgana, né, em comum acordo, a trazer esse assunto, tá? Curando raízes que nos impedem de viver os planos de Deus. E quando a gente fala sobre raízes, a gente fala sobre algo que é impregnado, né? Quando a gente fala sobre raízes, para você tirar uma planta do solo, você tem que fazer força. Você não tem que fazer força. Você tirar uma planta do solo, uma árvore plantada, uma planta, enfim, no solo, para você tirar ela não é fácil. Você tem que fazer uma força. É essa raiz, né? É essa raiz que muitas das vezes impedem eu e você de viver os planos de Deus. Porque é algo que está impregnado, talvez, no nosso psicológico, é algo que talvez está impregnado, sabe, na nossa alma, e a gente muitas das vezes não tem força para tirar sozinha. Mas para isso serve os especialistas, como o Morgana está aqui para nos ajudar, e talvez, se você, né, está implicada, está ali, ó, presa em alguma raiz, em algum algo que está te impedindo de viver o propósito de Deus, hoje a gente vai te ajudar.
E eu quero aqui já começar trazendo um primeiro exemplo, porque a raiz que a gente vai falar hoje é a ira. Eu queria trazer o exemplo básico sobre os primeiros irmãos da Bíblia, né? Que é Caim e Abel. Lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, vai falar sobre isso. Por que que houve o primeiro homicídio? Por causa da inveja e por causa da ira. Por que a ira? A inveja porque Caim, ele ficou com inveja de Abel, por Deus ele ter aceitado, né? Ali a oferenda, a oferta de Abel e não ter aceitado a sua. E a ira, tá? A ira, o descontrolado das emoções, que fez ele acabar cometendo aquele ato. Então, a gente às vezes não percebe, mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida são atos descontrolados, né, subsequentes da ira. Às vezes a gente não se ira. Um exemplo, aconteceu alguma coisa dentro do meu casamento, briguei com meu marido, vou lá e já começa a gritar. Às vezes a ira pode não se manifestar assim, mas a ira ela pode se manifestar de determinadas coisas, de você guardar, de você ficar guardando, 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 levar anos e uma hora você explodir. Então, só um exemplo para dizer para a sua vida que a ira ela pode destruir o seu ministério, pode destruir o seu casamento, pode destruir a sua família. E agora eu quero perguntar para a Morgana. Morgana, por que que você decidiu trazer a ira como uma das raízes assim importantes, perigosas, né, para nos ajudar a curar? Pode ficar à vontade. Um dos fatores que me trouxe a falar da ira é porque o Senhor tem me levado a estudar sobre alguma dessas raízes, e essas 3 raízes que nós vamos trabalhar em cada segunda-feira. E também por eu ser uma mulher que o Senhor me curou na ira. A gente só tem autoridade para falar sobre determinado assunto quando a gente já vivenciou ou experimentou. E eu sou uma mulher a qual o Senhor já trabalhou no meu emocional acerca da ira. Por muitas vezes eu me vi ali envolvida com a ira e muitas das vezes eu nem percebia. Mas o Senhor foi tratando essa raiz em mim e entendendo quais eram os caminhos para que eu alcançasse a cura. Perfeito. Meninas, vocês que estão aqui online, ó, coloca aqui nos comentários, vamos conversar, tá, gente? Vamos interagir. Fala para mim aqui, você percebe que às vezes você se ira e depois você se arrepende? Bota aqui para mim. Você toma uma atitude assim desejada e depois você é esse tipo de pessoa? Coloca aqui para mim. Vamos lá, meninas, participem. Bota aqui para mim. Você é esse tipo de pessoa que se estressa com facilidade, que explode rápido? Vixe. Ó, a Angélica botou que é. Será que é só a Angélica que é explosiva? Aqui a Ara também. Vanessa. Olha só. Thalia, com certeza. Thalia, meu Deus. As iradas da vida. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente brinca assim, pavinho curtíssimo, Thalia falou. Às vezes a gente brinca assim, mas foi como eu falei e como Morgana falou. Há muitas coisas na nossa vida que são presas por causa de pequenas coisas, pequenos detalhes, como a ira. A ira pode ser até pequena, né? A palavra é 3 palavras só. Mas o que ela faz, o estrago que ela faz na nossa vida é grandioso, tá? Para o tamanho da palavra. A gente tem que ter cuidado, porque a ira, como eu falei, ela não se manifesta só no você ter pavio curto, tá? Como a Thalia falou, que ela tem. Não se manifesta apenas só no você explodir. Aconteceu, explodiu. Ela se manifesta de várias maneiras. Sobre você criar uma amargura dentro de você, e você vai, né? Ó, só guardando, 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 guardando. Quando você vai ver, você explode.
Aí você fala o que não deve, age como não deve, e aí vem o arrependimento. Só que o pior, na verdade, o melhor, talvez, não é nem o arrependimento que você vai ter depois da atitude que você tem. O pior vai ser as pessoas feridas que vão estar depois do que você fez. Por quê? Porque quando você tem o ato da ira, né, que a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Você se irá não é pecado. Mas o que você vai fazer com a ira que você está ali dentro de você, que está ali, na verdade, dentro de você, é o que vai, né? Ou vai dar bom, ou vai dar ruim. E foi o que eu falei. A ira, por si só, o final dela é que traz a destruição. Porque você ali conversar, ou você se irar, ou você. Isso dali não é pecado. Mas o que, que você vai fazer? Você vai discutir, você vai xingar, você vai brigar, você vai partir para a mão. O que, que você vai fazer? Então, nós temos que ter cuidado com o que vai acontecer depois da ira. E como o exemplo que eu dei para vocês sobre Caim e Abel, está lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo do 5 ao 7, vai falar o que, que aconteceu. O problema não foi Caim se entristecer pelo fato de Deus ter ali aceitado a oferta de Abel. O problema foi a ira de Caim e ele ter matado o seu irmão. Fala mais um pouco, Morgana, pra gente, sobre a ira vir depois, né? O que acontece depois da gente se irar. Fala mais um pouco pra gente. Repete a pergunta, por favor. Então, O áudio falhou. falhou? Explica um pouco pra gente sobre a cura emocional do que a ira ela pode fazer. Eu dei aqui um exemplo sobre Caim e Abel, né? E a ira por si Sim. só não é pecado. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então, o que aconteceu com Abel ali e Caim, na verdade, foi que Caim ele irou, mas ele pecou. E aí que está o problema. O problema é depois da ira, né? O que a gente faz depois da ira. Então, eu queria que você explicasse para as mulheres hoje que estão nos assistindo como se manter firme, né? Como se manter ali sábia, como se manter sóbria depois de um momento de ira, né? Depois de um momento assim de dificuldade, um momento a qual você passa o estresse ali. Você consegue entender? Sim. Na verdade, é exatamente isso que você falou, né? Não é pecado irar-se, mas é como você vai trazer a resposta. Porque quando você vai estudar sobre a ira, você entende que ela é uma resposta ativa a algo mal que você confronta naquele momento. A ira é quando você quer corrigir, quando você quer debater com algo que vai de contra aos seus pensamentos. E aí, como é que você deve reagir após um ato ou apenas um lapso de ira? Na verdade, o que você precisa se posicionar é manifestando os dons do Espírito Santo, perdão, os dons não, os frutos, que um deles é o domínio próprio. Você precisa se deixar ser governada pelo Espírito Santo e assim você ter uma ação não desejada pelo inimigo, mas sim desejada pelo Espírito Santo. Você precisa ter atos de mansidão nesse momento. E aí você vai controlar aquela ira a qual você foi tomada. Perfeito. Esse é o comportamento que você precisa ter diante de circunstâncias onde você está irada. Então, perfeito. Você trouxe a ira e você trouxe o fruto do espírito, né? Que é o domínio próprio, a mansidão, que a gente recebe isso da parte de Deus como um dom de Deus que a gente buscar. Uma coisa que eu acho assim muito importante, que eu gostaria muito de frisar com vocês, meninas, é que, na verdade, eu queria perguntar, antes de eu falar qualquer coisa. Você tem dificuldade de confiar? Coloca aqui. Vocês têm dificuldade de confiar? Você se sabota por medo de se frustrar de novo? Você resiste à correção quando alguém vem ali corrigir, falar alguma coisa com você, você resiste, você fica ali, ó, não, tô certa, é como eu quero, é assim que funciona. Coloca aqui, vamos conversar.
Sim, sim. A Vanessa colocou, ó. É isso que a ira nos traz muitas das vezes, a falta de confiança. Não, não sou de ouvir, Angélica. Angélica é do tipo que não leva desaforo para casa, é isso, Angélica? Meu Deus, Angélica. Eu também era desse jeito, Angélica, você acredita? Hoje, hoje eu levo o desaforo para casa se eu ver se eu estou errada, né? Eu ainda converso, tento falar um pouco, sabe? Tentar conversar com a pessoa ali para poder mostrar para a pessoa que eu estou certa. Mas se eu ficar ali vendo que a pessoa não vai, enfim, mudar, eu vou para casa e deixo a pessoa. Porque uma coisa que eu aprendi, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu entendi isso, que não é como a gente fala, é como a pessoa recebe, sabe? Às vezes, você, tipo assim, você está dando o seu melhor, você está tentando explicar para a pessoa e a pessoa não quer ouvir. Eu estou falando do meu jeito, tá, gente? Eu não estou falando irada, não. Porque às vezes ninguém quer ouvir, ninguém quer discussão, ninguém quer isso. Mas eu estou falando assim, muitas das vezes prefiro ir embora do que ficar ali, sabe? Mas eu tive que aprender isso com o tempo. Com o tempo. Hoje sim, eu consigo ouvir mais. Hoje eu consigo fazer cara de pão. Hoje eu consigo, para mim, não mirar, não. Aí eu chego em casa, na minha casa, e aí eu vou conversando comigo mesma, eu converso com meu marido, ele vai entendendo, vai só ouvindo, se fazendo de pão também. E aí eu volto, né, ao meu estado normal. E é isso, gente. As coisas vão se levantar contra a nossa vida, mas o que vai fazer você estar ali firme, ou pecar ou não, é o seu posicionamento depois do que acontece. Você vai se irar, e você vai ali bater boca, você vai discutir, você vai bater, você vai. Não, não é isso. Deus, ele não te chamou para isso. Deus, ele não te chamou para ser uma mulher, sabe, que fica aprisionada, querendo, não, é assim que funciona. Não vou bater se vir falar alguma coisa comigo, vai tomar também. Não é assim. Deus, ele não me chamou para isso. A Bíblia vai dizer que a nossa briga não é contra a carne, é contra as hostes e potestades do inferno. E a Morgana trouxe esse exemplo para a nossa vida, sobre o fruto do Espírito. É o que Deus, ele nos ensina a ser. E Morgana, você quer falar mais alguma coisa? Você quer pontuar? Pode ficar à vontade. Não dá pressão, não. É, uma das coisas que nos leva a manifestar a ira em algumas situações, como muitas aí já relataram que tem pavio curto, que não é de ouvir desaforo, que sempre tem uma resposta ativa diante de uma circunstâncias que pode te levar a uma ira, é você, mulher, achar que você ter uma resposta ativa faz parte da sua personalidade, do seu temperamento e das suas características. Mas eu preciso te contar que isso é um verdadeiro engano. Deus não te fez uma mulher de pavio curto, Deus não te fez descontrolada, irada, irritada. Então, você precisa também, com o processo de cura dessa raiz, você precisa entender que essa é uma mentira. E você precisa destronar essas mentiras da sua vida. Amém. É verdade, meninas. Aí, ó, uma coisa que eu anotei aqui é que a ira é uma emoção que nasce da frustração. É como se fosse um grito de socorro, sabe? Quando você mostra que você está irada para as outras pessoas, é como se você estivesse gritando por atenção. Não, eu bato, eu faço, a pessoa falou comigo, eu tenho que devolver, eu tenho que gritar, eu tenho que. Isso só vai mostrar que você está frustrada, que tem dores Exatamente. de você que você precisa curar. Sabe por quê? Porque a mulher, quando ela está com o seu psicológico firmado, ela se mantém. O pau tá quebrando, tá? Ó, tá a gente se levantando, o povo falando no teu ouvido, querendo discutir com você, você tá lá, ó, plena. Porque nada, sabe, nada. Aí, o que acontece? Você pode chegar em casa e você pode, ó, gritar, morder, mas aí você irou e não pecou.
Você tá vendo a diferença? Você se manteve firme. Porque o que o diabo quer, e eu quero aqui trazer agora para o mundo espiritual, para a tua vida, é que você peque, 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 que Jesus volte para você e você vá para o inferno. Ele quer te, como eu falei para você, ele quer te enraizar, sabe, na ira. Ele quer te enraizar. Ó, eu prefiro sair, respirar e depois conversar. Isso aí, Mônica. Tá certíssima. Sabe o que que você mostra fazendo isso? Domínio próprio. Que você consegue dominar suas emoções, independente das circunstâncias que você está passando. Foi como eu falei. Isso. O diabo, ele quer isso. Ele quer que você, ó, saia do controle. Ele quer que você brigue mesmo, que você faça inimizade. Foi o que eu falei. E isso é independente de onde você estiver. Às vezes o problema está dentro da sua casa, com o seu marido, então ele quer que vocês briguem mesmo, que vocês discutam mesmo e que cogitem no término do relacionamento com a sua família no geral, mãe, pai, não sei. Ele quer isso, ele quer que você fique tão enraizada que você ache que você falando, que você tendo pavio curto, se expressando logo no momento, sabe, na ira do momento ali, você se sinta melhor, se sobressaia, se sinta, eu levo desaforo para casa, a pessoa está vendo, da próxima vez ela vai pensar muito bem em falar comigo. É isso que o diabo quer, que você crie inimizades. Mas agora, quando você, independente das circunstâncias, entenda isso, independente das circunstâncias, quando você se posiciona como uma mulher que Deus ele te chamou para ser, uma mulher firmada, uma mulher com domínio próprio, como Morgana falou, uma mulher com. Não estou falando mansidão, mansidão também é um fruto do Espírito, mas é aquilo que a gente pede ao Senhor. Mas quando você se posiciona entendendo que a sua luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas é contra quem as usa para te atacar, o seu pensamento vira. A chave, ó, vira. E eu pensava muito isso. Eu pensava assim, ó, fulana está sendo usada pelo cão para poder me atazanar, para poder. Hoje, sabe o que eu penso? Eu estou no caminho certo. Se tem gente se levantando, se está acontecendo algo para me poder, sabe, me desestabilizar, eu estou no caminho certo. Ah, Stephanie, mas não tem nenhuma hora que você fraqueza, não tem nenhuma hora que você dá aquela. Tem, porque todo mundo é ser humano, todo mundo peca, todo mundo erra, beleza. Você pode sim ter os seus momentos de, explodir hoje, mas pede perdão a Deus e tenta ser melhor no outro dia. Ó, hoje o dia não vai me abalar, hoje as pessoas, o que falar, Senhor, me dê sabedoria para falar, me dê sabedoria para agir, me ensina a ver as pessoas como o Senhor vê. Uma coisa que eu aprendi já faz uns 2 anos, sabe o que é? Ó, um detalhe que eu vou te ensinar aqui, que se você aprender isso aqui agora, você vai mudar a sua visão, tá? A sua perspectiva sobre as pessoas. Passe a olhar as pessoas como alma para Deus. Se conseguiu pegar isso aqui, olhe para as pessoas como alma para Deus. Por quê? Porque se a gente for analisar a história de Jesus aqui na Terra, Morgana está aí, ela também é evangélica, ela vai me dar mais uma base nisso. Se você for olhar a trajetória de Jesus na Terra, independente do que ele passou, Jesus ele era perfeito, não agradou todo mundo. Jesus não se irou, Jesus não pecou, Jesus não falou o que devia, Jesus era perfeito. Mas as pessoas, o que fizeram? Se voltaram contra ele, o julgaram, o crucificaram, o maltrataram, cuspiram nele. Por quê? Porque as pessoas nunca estão suficientes com nada, nunca estão satisfeitas, na verdade, com nada. Então a gente tem que olhar para essas pessoas como Jesus olhou. Sabe com o quê? Com misericórdia. Ou olhar para aquela pessoa que está querendo te tirar a paz e falar assim, meu Deus, ela está tão frustrada com a vida dela, que ela está aqui tentando me atacar. Ô Senhor, tenha misericórdia, dá um pouquinho de felicidade para tua filha, dá um pouquinho de paz, que ela venha realizar os sonhos dela, porque ela não está conseguindo realizar da maneira
sabe, dela se sentir feliz ou talvez útil, é me atrapalhando, é tentando me estressar. Entende como você consegue ver com os outros olhos quando você passa a olhar para as pessoas assim? Por quê, Virtuosa? Foi o que eu falei. A ira é uma emoção que nasce da frustração. Quem ira e peca mostra que está frustrada. Entende? Vai, Morgana, fala mais um pouquinho, senão, gente, eu falo muito, meu Deus. E também a gente não sabe, aquela pessoa que foi enviada para nos desestruturar em algum momento do nosso dia, nós não sabemos quais são os fardos, a vivência, as experiências daquela pessoa que ela tem passado no momento. E às vezes essa é a maneira dela se manifestar, trazendo perturbação para a nossa vida, nos fazendo pecar com a ira, né? Nós precisamos ter essa sensibilidade de enxergar o outro desse modo. Verdade. Como a ira, ela rouba a sua identidade? Morgana, você pode responder essa pergunta? Como que a ira consegue roubar a nossa identidade? Uma mulher sem identidade porque vive irada. Fala pra mim, como que a ira rouba a nossa identidade? A ira, ela vai modelando a nossa personalidade, que foi exatamente aquilo que eu falei. Você acredita que faz parte das suas características, te levando cada vez mais distante da sua verdadeira essência, daquilo de bom que você pode expressar. Porque Deus, ele não nos deu, não nos criou com uma identidade ruim, que vai expressar só sentimentos negativos. Não, Deus nos fez para expressar e exalar uma essência que só veio dele e que são essências e aromas bons. Então, se a ira é um ato pecaminoso, muitas das vezes, quando nós estamos num momento de fúria e acreditamos que isso faz parte de nós, da nossa essência e característica, personalidade, uma das coisas também que eu vejo atualmente é muitas mulheres sendo rotuladas pelos seus temperamentos. E eu acredito que a mulher ela não se rotula apenas pelos seus temperamentos. Cada uma tem suas características diferentes uma das outras. Talvez você possa se basear um pouco, mas você não é definida pelos temperamentos que aí existem estudados. Então, cada vez que você entende que a ira está fazendo parte da sua rotina, do seu dia a dia, vai distanciando, modificando a essência original que Deus tem sobre você. Verdade. Verdade, Morgana, isso é muito real. Muitas mulheres estão sendo levadas pelo temperamento. Aquela síndrome da Gabriela, gente, eu nasci assim, vou morrer assim. Não há raio que parta de que eu vou mudar, de que não, eu sou desse jeito, eu vou ficar. Só que não, tá? Não, Virtuosa. Deus, ele te fez para ser uma mulher, como a Morgana falou, que exala a essência do espírito. Uma mulher posicionada. Eu quero aqui falar para você que a mulher irada, ela vive no modo de defesa, tá? Foi aquilo que eu falei, a frustração dela é tanta que ela vive no modo de defesa. Ninguém pode falar nada com ela que ela já vai, ó, estoura. Se é alguém vai, sabe? Boa noite. Ó, se alguém vai contra o que ela fala, ela já se ira. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque essa reação dela, sabe? Ela não escolhe. É algo que vai entrando, sabe, no subconsciente dela, e aquilo já vai virando automático. E foi o que eu falei, vai virando, sabe, um modo de defesa. Não, eu tenho que estar preparada, porque se alguém vir falar comigo, eu vou responder, eu vou. E não. O que Deus ele preparou para você não é isso, tá? Deus ele preparou para você uma vida de abundância, uma vida de uma mulher posicionada, que sabe onde quer chegar, com propósito, com identidade firmada em Deus, tá? Posicionada naquilo que o Senhor ele preparou para você, Vitória. E eu vou falar uma coisa para você, que Stephanie, eu já mentorei mulheres que elas não conseguiam orar mais de 5 minutos, tá? Eu já conversei já com mulheres que não conseguiam.
Aí você pode me perguntar, como, Stephanie, uma pessoa não consegue orar mais de 5 minutos? Porque talvez o problema dessa pessoa é tão grande, como era o das meninas que eu mentorei, que quando elas começavam a falar, era tanto problema, era raiva, era que elas não conseguiam dar continuidade naquilo que elas estavam falando com Deus. Vocês têm noção da gravidade da ira sobre o fato de não conseguir ficar tão irada que não ter o prazer de saber perdoar, de você estar ali, ó, no seu momento com Deus, e você tá assim, ó, fulano fez isso, e você só começar a falar coisa ruim que fulano fez, e a sua oração, ao invés de você estar ali pedindo ajuda a Deus para te dar paciência e te dar estratégia para lidar nesse processo, você acaba falando, sabe, e não conseguindo dar continuidade nas suas orações. Então, assim, quando eu me deparei com essas mulheres que viravam para mim e falavam assim, Stephanie, o meu momento de oração, ou até minhas conversas que tinham com pessoas, não conseguia, porque ia num assunto, voltava nisso. Ia num assunto, voltava naquilo. Por quê? Porque não conseguiam fechar esse ciclo de frustração dentro de si. E a ira, Vitor, nós temos que quebrar esse ciclo. Na verdade, esse ciclo mesmo é liberando perdão. Ah, me estressou, Não, me magoou, a atitude me magoou. Não, ó, vai viver sua vida, vai continuar do seu jeito. Se mostre ser uma mulher posicionada, se mostre ser uma mulher, sabe, usada por Deus, faça a diferença. Você não foi chamada para ser igual, você foi chamada para fazer a diferença. Sabe uma das coisas que eu faço? Quando, às vezes, eu quero mirar com alguma coisa que acontece, que eu não gostei, que às vezes eu estou com vontade de falar, eu ouço, venho para casa, muitas das vezes converso, falo no ouvido do meu marido, mas eu vou, sabe, tentando debulhar dentro de mim, para mim entender o que aconteceu, para mim conseguir achar os caminhos para resolver isso. Ah, Stephanie, não entendi. Quando acontece algo que uma pessoa fez algo comigo, tentou me estressar, me irar, enfim, e eu vi que aquela pessoa vai continuar fazendo aquilo, independente do que aconteça, eu me afasto. É um tipo de pessoa que vai me ocasionar brigas ou estresses futuros, eu me afasto. Eu me afasto gradativamente. Não é, enfim, gradativamente, para a pessoa sentir e para a pessoa entender que comigo não tem mais. Não tem. Porque a Bíblia também diz que nós temos que o quê? Suportar. Suportar. Mas a Bíblia não diz que nós devemos enfiar dentro da nossa casa ou, enfim, fazer um prato gigante da nossa mesa, do nosso melhor prato, para aqueles que nos maltratam, para aqueles que não, sabe, nos tratam bem, não. Entende? Então, assim, o Senhor te chama para ser luz, para fazer a diferença, para trazer a diferença. Fala mais, Morgana, um pouquinho para a nossa vida, sobre como combater a ira dentro de nós. Sim, nós precisamos primeiro entender quais são as raízes dessa ira dentro de nós. Só assim nós teremos armas, munições suficientes para combater a ira no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes na nossa rotina nós somos bombardeadas por setas e flechas do inimigo com a ira e não nos damos contas que estamos ali rodeados com uma nuvem de ira. Então, primeiro, nós precisamos entender quais são as raízes dessa ira pecaminosa, porque existem 3 aspectos da ira, que é a ira divina, que é a ira de Deus, existe a ira humana justa, que é quando nós nos levantamos pela causa dos pobres e dos oprimidos, e a ira pecaminosa, que é aquela ira que nos afasta de Deus, nos leva a uma vida de pecado.
Então, a origem da ira, ela está sempre relacionada a algum desses fatores que eu vou aqui declarar para vocês. Um dos fatores dessas raízes é a força interna e inconsciente. Você não tem essa consciência da ira em você. Também, uma das origens da ira são traumas da infância e são abandono e também maus cuidados. Quando você, na sua infância, teve um ambiente ali familiar, onde você não foi cuidado, você não foi amado como devia, onde você teve um ambiente que não era saudável emocionalmente, pessoas rudes que gritavam, xingavam, isso criou dentro de você a manifestação e as raízes da ira que foi se ramificando no seu coração. Também, algumas raízes da ira, causas, é o peso, o fardo que você tem carregado nos dias atuais, o cansaço físico, o cansaço emocional, a sobrecarga, te leva a pecar com a ira. Também, quando as suas necessidades emocionais, elas não são atendidas, são uma das origens das raízes da ira. E também ataques demoníacos. Eu estava lendo um livro que fala sobre a cura das raízes emocionais, onde o autor relata que ele vinha em momentos de paz. Porém, ele sofreu um ataque demoníaco de ira. E ele vinha passando por um local e ali havia tido um acidente de trânsito. E naquele momento, naquele lugar específico, estava dominado por demônios de ira. E ele passou por esse local. Então, ele sofreu esse ataque de ira. E ao chegar em casa, ele manifestou essa emoção. E só depois que ele foi entender o que aconteceu. Então, por isso que nós temos que ter também o discernimento em relação a esses ataques, estar bem consciente em relação a isso. E você precisa entender essas raízes para depois você tratar essas raízes dentro de você. Aí. E também como é... Pode falar, Stephanie. Não, pode continuar. E a ira, ela traz consequências, algumas das vezes irreversíveis. Então, você precisa ter essa consciência das consequências que a ira pode causar em você. Muitas das vezes, a ira ela vai destruir relacionamentos. Não só sentimentais, como afetivos. A ira pode destruir seus relacionamentos com seus pais, com seus filhos. E uma das coisas que o Senhor me revelou, que eu estava sendo tomada, me permitindo ser governada pela ira, era na minha rotina junto com o meu filho. Ele, inclusive, está aqui na live assistindo. Pedro, por muitas das vezes eu enxerguei que eu estava sendo agressiva, grossa com ele, a ponto de ter violência dentro de casa, porque eu era justamente tomada por ataques de ira. E eu precisei entender isso, confessar o pecado da ira e que eu não queria mais ser governada por essa emoção. E entender as raízes dela, onde vinha das questões emocionais e feridas do passado. Foi isso que eu precisei entender para hoje eu me posicionar de forma diferente diante da minha rotina e não permitir que essas raízes de ira ela prejudicasse o meu relacionamento com o meu filho. Ai, perfeito. Menina, então, ó, só dentro desse assunto, olha só quantas coisas a Morgana está falando. Eu quero aqui perguntar a vocês, quero falar, na verdade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí embaixo tem o símbolozinho de interrogação. Tem como você fazer, tá? Algumas perguntas. Até aqui também no bate-papo, eu não desfiz os comentários, tá? Deixei os comentários aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tá? Como ajudar você a enfrentar algum desafio, dicas para poder lidar com a ira. Enfim, você pode estar fazendo tanto aqui nos comentários,
como lá no símbolo de interrogação, que a gente vai estar respondendo, tá? É um bate-papo muito aberto, eu quero muito conversar com vocês, eu quero que vocês realmente consigam sair dessa live entendendo e curadas, né? Entendendo que vocês sim precisam curar essa raiz para conseguir sim viver os planos de Deus. Então, ó, pode deixar aí, tá liberado para vocês fazerem perguntas, tá? Pode continuar, Morgana. Então, eu quero contar para vocês quais são as consequências que a ira causa na nossa vida. As consequências, elas podem ser e podem provocar palavras torpes e pecaminosas. Quando a gente é tomado por uma situação e a gente não controla a nossa língua. Então, a gente fala palavras torpes, enganosas. Nós somos impulsivas naquele momento, reagimos com impulsividade, então somos agressivas com o nosso falar e ferimos o próximo. Então é preciso entender essas consequências que a ira causa. E você precisa o quê? Vigiar a sua boca com aquilo que você vai retrucar o próximo. Por isso que muitas das vezes é melhor silenciar diante de uma situação dessa. Outra consequência da ira é que você vai entristecer o Espírito Santo. O pecado que você comete naquele momento vai entristecer o Espírito Santo. E ele tem ciúme de nós, ele não nos quer ver diante de uma situação onde nós estamos nos deixando ser governado pela ira, como já foi dito, né? Então, também, uma das consequências é produzir a amargura. Quando nós acumulamos a ira, que foi o que Stephanie falou, nós acumulamos a ira e vem da frustração, nós também alimentamos e produzimos a amargura. Então, talvez, se você é uma mulher amargurada, você está acumulando ira por cerca de muito tempo. E essa é uma das consequências da ira. É você produzir no seu coração outra raiz, que é a raiz de amargura. Também você pode deixar essa ira, mesmo que momentânea, e apenas um lapso, algo que você diz que é pequeno, mas você pode transformar essa ira em fúria. E o que nós vemos quando a gente liga a TV, alguns crimes são cometidos, por quê? Por causa da fúria, por causa da ira. Leva a cometer ali comportamentos que nos levam a um crime, por ataques de ira e de fúria. Por isso que é necessário manter o domínio diante dessa emoção. Quando a gente equilibra o espiritual, nós também equilibramos o emocional. Mesmo sendo dimensões distintas, como Stephanie falou, nós somos um corpo, um ser trino, corpo, alma e espírito. Quando a gente tem um equilíbrio espiritual, nós vamos equilibrar a nossa alma. Lá em Salmos, nós vemos quando Davi passava pelas perseguições, ele tinha ali motivos para se irar contra os seus inimigos. Ele estava sendo perseguido. E por que ele estava sendo perseguido? Por conta da ira de Saul. Ele enfrentou a ira de Saul. E então trouxe para o seu espírito uma alma abalada. E ele precisou conciliar isso. A sua alma e o seu espírito precisou se estabilizar em Deus. Então, quando você equilibra o seu espiritual, você vai equilibrar o seu emocional. Mesmo sendo áreas distintas, precisa estar na mesma dimensão de equilíbrio, certo? E eu quero também trazer para vocês que o objetivo da ira, a ira, ela tem alvos. Quando você manifesta a ira, tem alvos específicos. E esses alvos são as pessoas. Um dos alvos são as pessoas à nossa volta, a nós mesmos, porque quando a gente produz essa emoção, nós somos prejudicadas, e também a Deus. E por isso, nós nos tornamos tão agressivos.
E acabamos também ferindo a Deus e o Espírito Santo com esses atos. Então você precisa estar atenta às consequências que a ira produz na nossa vida. Também a destruição de relacionamentos, como eu já falei, o afastamento do propósito também na nossa vida. Essas são as consequências da ira. Aí, perfeito. Meninas, um dos exemplos que a Morgana deu, assim, maravilhoso, que até nem me veio na memória quando eu estava estudando um pouco sobre a ira para trazer para vocês também, foi sobre o exemplo de Davi, que se a gente for parar para analisar, eu acho que foi um dos homens que mais teve motivo para se irar, né? Porque o homenzinho para poder, meu filho, aonde ele ia, as pessoas não gostavam dele, arrumava confusão, enfim. Mas isso, olha só uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora, Virtuosa, e eu quero entregar para você, tá? Receba isso nessa noite. Quando o inimigo ele se levanta para fazer algo contra a tua vida, entenda que não é pela Stephanie, não é pela Morgana, não é pela. Deixa eu ver quem está aqui online. Não é pela. Deixa eu ver. Não é pela Laura, não é pela Maju, não é pela Angélica, não é pela Vanessa, não. Pelo que você carrega. Pelo que você carrega. Deus, Vitória, se você, na verdade, tivesse dimensão para entender o que Deus ele já entregou nas tuas mãos, você ia saber que os seus inimigos eles não estariam satisfeitos com a tua vida. E o que o inimigo ele quer é destruir você. O que o inimigo quer, ele quer acabar com a sua vida. Mas aí você tem que ser uma mulher posicionada. Você tem que ser uma mulher com mansidão para vencer esses dias difíceis. Uma passagem que me vem à cabeça também para compartilhar com vocês sobre a ira é que a Bíblia não me fala em memória, vai dizer que Davi ele estava no campo fugindo de Saul e ele costumava, né, cuidar, na verdade não estava fugindo de Saul, minto. Ele costumava cuidar das ovelhas, né, de alguns pastores que estavam perto. E aí a Bíblia vai dizer que Davi pede para os seus moços irem pedir comida, né? Abigail e como era o nome do... Eu esqueci agora, me falha a memória. Ai, meu Deus. Eu vou lembrar, até o final do que eu vou falar com vocês, eu vou lembrar como que era o nome dele. E Davi pediu um pouco de comida para os seus moços, né? Para os homens que estavam ali. E ele não deu. Não deu, não quis dar. E perguntou quem era Davi, né? Que Davi era ninguém, que ele, Nabal, aí, Vanessa, maravilhosa. Nabal, isso daí. E ele perguntou quem era Davi, para Davi estar ali, sabe? Querendo alguma coisa que ele não tinha pedido nada, isso conjecturando nas palavras, tá? E quando os moços de Davi chegaram até Davi dizendo isso, eu creio que naquele momento Davi deve ter pensado assim: caramba, eu fiz tanta coisa, cuidei das ovelhas desse homem, cuidei do pasto desse homem, dos animais desse homem, coloquei meus homens muitas vezes em perigo para cuidar do rebanho desse homem, e agora que eu vou lá pedir um pouco de alimento, pedir um pouco de água para alimentar e saciar a sede dos meus homens, ele não vai dar? A Bíblia diz que Davi prepara o exército, prepara tudo e vai ao encontro, vai ao encontro. Só que o moço de Nabal vai chegar para a esposa dele, Abigail, e vai contar tudo o que aconteceu. E quando ele vai chegar para ela para dizer, ele vai contar a história toda, vai falar que eles cuidaram do rebanho, enfim. Só que Nabal, ele fez isso. E a Bíblia vai dizer que Nabal, ele era um homem que, o que a Morgana falou, amargurado. Nabal, ele era um homem ruim. Nabal, ele era um homem irado. Ele era um homem que eu posso dizer usado pelo inimigo mesmo. E aí, Virtuosa, que eu quero falar para vocês, existem pessoas que se dão a liberdade de serem usadas pelo inimigo. Só que você tem que estar ali, ó, com a vigilância, você tem que ter o discernimento, você tem que falar assim, Senhor, me dá discernimento para entender, Pai, quando é
É um levante de Satanás quando é algo para provar a minha fé, quando é algo que você tem que entender. Só que o mais lindo dessa história, sabe o que que é? É uma mulher posicionada, que sabe o seu lugar. A Bíblia vai dizer que o moço de Nabal, falando tudo isso para Abigail, que era a esposa dele, ela vai preparar a melhor comida, os melhores mantimentos, as melhores coisas que vai sair ao encontro de Davi. E ali, quando ela chega a Davi, ela se ajoelha e ela clama por misericórdia pelo seu esposo, pela vida do seu esposo, porque ela sabia que o terror poderia acontecer dentro da casa dela. Ela sabia que se a atitude dela não fosse aquela dali, poderia vir morte, poderia vir ruína para dentro da sua casa, dentro do seu lar. E foi como o Morgana falou, é a nossa atitude que vai trazer bênçãos ou maldição para dentro da nossa casa. A Abigail, com a atitude dela, Abigail, com a atitude dela, ela fez o quê? Ela se posicionou. Ela fez o quê? Ela falou assim: não, eu vou buscar pelo meu marido, eu vou buscar pela minha casa, não vou deixar isso acontecer, não, não, não. E você, virtuosa? Você, qual tem sido a sua atitude mediante os seus momentos de ira? Ou mediante as coisas que têm acontecido na sua vida? Você tem dado, foi como eu falei, trocado na mesma moeda? Ou você tem reconhecido, tem falado assim, não, na minha casa não. Não, eu posso sim brigar com meu marido, mas não vou pecar. Ó, vai lá pensar um cadinho, vai para lá, deixa eu quieta aqui. Deixa eu lavar a louça aqui. Não, a gente vai discutir, beleza, depois vamos sentar e vamos conversar. O que está acontecendo? O motivo da briga foi esse? Vamos resolver aqui agora. É agora. Não deixe nada para depois. Sabe por quê? Porque foi isso que Morgana falou. Você vai deixando, vai deixando. Aí a Ira, de um negocinho assim, só vai, só vai. Quando você explode, aí você dá lugar para o inimigo, aí você deixa mesmo a ira tomar conta de você, fala o que não deve, e às vezes nem é isso o que você queria dizer. Às vezes o que você acaba falando na ira, sabe, naquele momento que você está ali, cheio de raiva, não era nem o que você queria dizer. Só que Deus, ele, da mesma forma que ele está falando para mim, ele está falando para você, virtuosa. É tempo de curar essa raiz, a raiz da ira, a raiz de falar o que não deve, de ser explosiva, de ter pavio curto. Não. Como a Morgana deixou claro, Deus, ele nos dá os frutos do Espírito. É mansidão, é temperança, é domínio próprio. Ah, Stephanie, quem consegue ter domínio próprio quando vem uma afronta? Você, eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter domínio próprio. Porque o diabo, ele pode se levantar, mas como eu sempre falo, ele se levanta para cair. E você tem que profetizar. E quando, virtuoso, você perceber, olha só, quando você perceber que é o inimigo, você tem que olhar bem, você tem que falar assim, ó, aqui não, na minha casa não, contra a minha vida não. Ó, vai irritar outro, vai estressar outro, aqui não. Tem uma frase que eu gosto muito que uma influenciadora fala na internet, é que a gente, todo dia quando ela acorda, ela fala assim, ó, acordei para a infelicidade do inferno. É isso. Acordamos para a infelicidade do inferno. Cada dia que a gente acorda, é o diabo falando assim, de novo, vou tentar ela. E você acorda falando assim, acordei para a infelicidade, estou aqui. Mas uma oportunidade que Deus me deu, eu vou para a guerra. E eu vou vencer, porque eu luto com as armas que Efésios 10 me dá, sabe? É a couraça da justiça, o capacete da salvação. É isso. E você luta com essas armas, porque a sua briga virtuosa não é contra a carne, né?
contra as fortes potestades do inferno. É isso, é isso. Morgana já trouxe aqui, assim, um bálsamo para nossas vidas sobre como vencer a ira. E descobrindo por quê. Por que você é essa mulher assim? Que você não aceita, porque não já foram para casa? É alguma mágoa, alguma coisa que aconteceu dentro de você, que você ainda, sabe, tem aquele ressentimento, que você ainda, sabe, vira e mexe alimenta. Não, eu já ouvi isso, fulano fez isso comigo, nunca mais eu vou deixar ninguém fazer isso comigo. Você vai ficar pensando nisso? Se você ficar pensando nisso, todas as vezes que você for se levantar, você vai se levantar, mas você vai ter, uma barreira de limite. Você não vai conseguir avançar. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos, os seus sabotadores não vão deixar você avançar. E Deus, para te usar, Deus, para entregar o propósito que Ele tem na sua mão, na sua vida, você precisa estar curada dessas coisas que vão te afastar da presença dele. Não estou falando que você não vai ter um dia, né, de decaída. Isso é normal, gente. Eu não estou aqui para poder falar que nós somos perfeitos, nós somos santos, nós oramos 100 horas por dia. Não, não é desse jeito. A Bíblia fala, a gente é pecador, a gente nasceu do pecado, mas todos os dias nós temos que buscar a santificação. Todos os dias nós temos que buscar, pedir ao Senhor, falar assim, Senhor, com a minha força eu não consigo. Senhor, se for para mim usar a força dos meus próprios braços, eu vou estrangular. Senhor, entra com providência, faz o teu mover, age, faz o que eu não posso fazer. Ou, Senhor, age lá na minha frente, porque se não for, Senhor, eu vou perder a cabeça. Deus, Ele vai te dar a vitória, porque você está entregando a Ele. E quando você passa a entregar a Ele, você passa a mostrar para o Senhor que você é dependente dEle, que as suas limitações colocam como grande na sua vida. E você entende que sem Ele, você não é nada. Você não é nada. Então você tem que aprender a entregar. Senhor, fulano tá falando mal de mim? Olha lá, Senhor, a boca dela. Unge a boca dela para ela fazer, Senhor, igual fez aquele profeta. Gente, eu tô esquecida. Cadê as meninas da Bíblia? Coloca aí. Que foi profetizar, na verdade, foi falar mal, foi amaldiçoar. E ele fez o quê? Profetizou. Profetizou e é isso. Fala, Senhor, transforma as maldições em bênção. Que tudo aquilo que as pessoas falarem do meu respeito, as pessoas falarem da minha família, as pessoas falarem de mim, do meu ministério, se levantarem contra a minha vida, que o nome venha ser glorificado. Porque é isso. É isso. Morgana, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Você disse que você passou por uns processos, né, com o seu filho, e foi aí que você percebeu que você precisava mudar, né? Precisava trazer a cura dessa raiz da ira. Mas qual foi o primeiro passo? Porque aqui a gente está para poder também dar dicas, né? Não adianta a gente falar sobre a ira e não mostrar para as meninas como, né? Como que elas vão conseguir, né, curar essa raiz da ira. O que você fez? Você, primeiro, observou, você viu, né? Você ali identificou que você estava com a ira e a ira estava prejudicando ali o seu momento com o seu filho, estava prejudicando a sua vida ali num geral. E qual foi o primeiro passo que você deu para poder, de uma vez por todas, curar a raiz da ira e hoje viver a vida que você tem com o seu filho, com a sua família? Eu enxerguei que esse momento com meu filho, que aconteceu essas explosões, essa fúria, essa ira dentro de casa, era a gota d'água. E, na verdade, eu era uma mulher irada desde muito tempo.
Então, naquele momento primeiro passo foi identifiquei que eu estava sendo tomada pela ira, as escamas dos meus olhos caíram, eu podia enxergar e identificar que eu estava sendo uma mulher irada devido à sobrecarga no meu dia a dia. Então, eu identifiquei o primeiro passo e o segundo passo foi confessar a ira diante de Deus. Então, uma dica que eu posso deixar aqui para esse passo que você precisa dar para ser uma mulher transformada e curar essa raiz de ira na sua vida é você escrevendo uma carta para Deus. Escreva uma carta para Deus confessando o seu pecado da ira, quais são as circunstâncias que te levaram a pecar. Muitas das vezes a gente não enxerga a ira na nossa rotina, porque estamos na fila de um supermercado, alguém entrou na sua frente, furou a fila e ali você ficou irado. Você simplesmente achou que você tinha razão. Às vezes você está no seu celular, o celular está lento e você fica irado. Ai, que ódio desse celular que não funciona. Então, são lapsos de ira no nosso dia que vão acumulando e você nem percebe, passa despercebido. Mas você precisa se posicionar, como Stephanie falou, confessando a ira diante de Deus, levando a Ele tudo aquilo que tem te afastado dos propósitos que Deus tem para você. Essa é uma das sugestões e um dos primeiros passos para que você alcance a cura da ira. Perfeito. Tem outros passos também que a gente pode esclarecer aqui para você. Perfeito. Morgana, outra pergunta que eu vou fazer para você. O que te ajudou a não reagir no impulso da ira, né? No impulso da dor? A gente sabe e a gente entende que quando a gente fala assim nas nossas orações para o Senhor, Senhor, me dá paciência. Ele vai te dar paciência, né? Ele vai te dar momentos para você adquirir a paciência. E por incrível que pareça, a gente tem que se manter assim, né? Meu Deus, eu estou pedindo paciência, o Senhor me manda uma labuta para mim enfrentar. Mas como que você reagiu? Porque a gente sabe, né, como eu dou esse exemplo agora, que com certeza você entregou para Deus esse seu momento, você falou com o Senhor que você estava tendo, e a gente sabe que com certeza teve momentos que você se irou, né, que você teve esses impulsos ou gatilhos que foram gerados dentro de você para você ter alguma reação, né? E você teve que tomar alguma atitude. Como foi para você? Como você reagiu nesses impulsos? Nesses momentos você tem que entender a sua dependência do Espírito Santo, o quanto você se permite ser moldada por ele. E só aí você não vai ter uma reação ativa diante daquela situação. Você se domina, você se controla, você entende. Como é que eu vou reagir agora diante dessa situação? Você dá um passo para trás, ao invés de avançar. Então, nessas situações, principalmente na minha rotina, também com a minha mãe, são situações em que eu entendo que eu tenho que dar um passo para trás. Eu estou regredindo. Quando eu quero ter razão, ser explosiva, então eu deixo meu orgulho de lado. Então, eu não quero agir com razão, mas eu quero entender que eu sou dominada pelo Espírito Santo. E eu volto com aquela ação que deveria lhe trazer um momento de conflito ainda maior, eu retorno. Eu paraliso. Morgana, nós temos aqui a Angélica falando assim: eu sofro muito na ira porque eu não consigo falar. Muitas das vezes só chorar. Qual é a dica que você dá para ela? Ela reprime essa emoção, né? E esse reprimir a emoção é muito pior. Você precisa colocar para fora aquilo que você tem sentido, para que você não acumule essa ira, trazendo raízes de amargura. Então, você precisa encontrar alguém de confiança, um profissional, para que você expresse aquilo que você está sentindo, para que você não vire um poço de sentimentos ruins, de lixo emocional. Você precisa expor aquilo que está dentro de você. É aí que começa a cura, quando você expõe.
Aí, ó. Angélica, aí tem que expor, coloca pra fora. E uma coisa assim que a gente falou, até só mais complementando o que Morgana falou, que quando a gente guarda, foi aquilo que a gente falou no começo da live, né? A gente vai guardando, a gente vai guardando. Até que ponto você vai guardar para lá na frente você explodir e só Deus sabe qual atitude vai tomar. Então, é bom, aconteceu o problema, aconteceu a dificuldade, resolve ali, resolve, acabou. Toma ali, eu discuti com alguém. Por quê? Qual foi o motivo? Não concordamos? Aconteceu alguma coisa? Qual foi o gatilho que gerou essa discussão? Qual foi o gatilho que gerou o desentendimento? É tentar resolver. É olhar, foi o que a Morgana falou, é olhar e tentar entender a situação. Será que eu já não estou amargurada de coisas que aconteceram lá atrás? E tudo que acontece na minha vida, eu só vou pegando. Você tem que olhar para as suas raízes, para as suas emoções, para aquilo que tem dentro de você que você quer colocar para fora e tentar entender. Buscar um profissional, para isso nós estamos aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. Se precisar da Morgana, ela está aí à disposição para te ajudar. Mas para isso existem as profissionais que vão te ajudar a encontrar essa dor, a encontrar essa amargura e de forma proveitosa, de forma saudável para você e principalmente de forma espiritual, curar essa raiz, para que você viva o propósito de Deus. Porque enquanto, tá, Angélica, e outras mulheres que estão me ouvindo, porque a Angélica foi a única corajosa que botou aqui que ela tem essa dificuldade. Eu quero ver o restante das meninas, ó. Eu não tenho um seguidor aqui medrosa, não, hein? Pode ir colocando aqui. Quais são as dificuldades de vocês que a gente vai responder? Quando você expõe... A mulher, Oi? perdão interromper, a mulher precisa entender que ela não é um lixo emocional para estar guardando sentimentos ruins. Por isso é tão importante a ajuda de um profissional que vai conduzir a mulher a identificar quais são os gatilhos, o que está trazendo essa ira para a sua vida e quais são as raízes. Então, ali é um processo que você vai ser conduzida nesse caminho, nessa jornada de cura. Sim, sim. Morgana, mais uma pergunta para você. Teve algum momento específico onde você sentiu Deus te curando nessa área? Como foi? Aquele momento que você falou assim, tô curada. Nossa, Deus ele tá me curando. Como foi para você esse sentimento? O que você sentiu? Eu enxerguei a cura quando acontecia momentos, situações em que eu poderia ser a velha mulher, o velho eu, e na verdade ali eu olhei com um olhar de compaixão para aquela situação. Eu manifestei um amor ao invés da ira. Foi quando eu enxerguei que o Senhor tinha me curado dessa emoção. Por exemplo, no meu dia a dia, como eu já citei aqui, é o meu grande exemplo, quando eu poderia ser orgulhosa, quando eu poderia ser irritante. Muitas das vezes eu sempre fui uma mulher irritante no passado e hoje eu tento não ser essa mulher. Então, quando eu fui uma mulher amável, uma mãe amável, foi que eu enxerguei que o Senhor havia me curado dessa emoção pecaminosa, que é a ira. Aí, perfeito. Meninas, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês é que uma vez eu conversando com meu pai, eu conversando com ele, né, sobre algumas coisas que aconteciam assim na nossa vida, mesmo de pai e filha, ele falou assim para mim: "Eu dei, eu te dei, na verdade, aquilo que eu recebi. Eu te dei aquilo que eu recebi. Só que quando ele abriu os olhos para poder perceber
que ele tinha, né, causado, o que ali ele tinha feito, né, assim, na minha vida mesmo, de palavras que ele tinha falado que me magoaram muito, ele percebeu hoje, assim, eu e meu pai a gente se dá muito bem, independente de qualquer coisa. Mas quando ele percebeu isso, ele conversou comigo. E ele falou assim, ó, esse ciclo tem que acabar em você. É em você. E a gente, o quanto antes nós conseguirmos trazer a consciência do que está acontecendo, nós não vamos permitir que outras pessoas sofram disso, como os nossos filhos, o nosso esposo, sabe? Se tem algum homem aqui me assistindo, a esposa, o quanto antes você trazer para a sua consciência de que aquele ciclo, esse ciclo tem que terminar em você, as outras pessoas não irão sofrer. Então, se você passou por um processo difícil, se você foi rejeitada, como a Morgana falou, se você foi abandonada, se teve algo que alguém se levantou contra você, você tem que entender que tem que acabar em você. Não deixe essa mágoa, não deixe essa amargura proliferar para outras vidas. Tacar em cima do seu esposo, tacar em cima dos seus filhos. Não, tacar nas pessoas ao seu redor, que é o que acontece. Quando a mulher está amargurada, foi aquilo que a gente falou, ela só vive na defesa. Na defesa, ela recebe, né, Morgana? Ela recebe e vai, ó, tacando em todo mundo. Ah, fulano falou, Olha só, vou devolver. Pode falar. olha só, você falou sobre a questão de romper ciclos do passado. Isso é muito importante e também fez parte do meu processo de cura. Por quê? Eu não fui criada pelo meu pai. Então, aí já tinha outra raiz em mim. E o que eu entendi depois que eu conheci a meu pai e a sua família, que meu pai, ele era um homem grosseiro, rude e até violento com os meus irmãos mais velhos. Então eu decidi, eu me posicionei não ser o reflexo do meu pai na minha criação com o meu filho. Então eu também me determinei que eu iria romper esse ciclo do passado e não iria transmitir o que o meu pai um dia causou na vida dos meus irmãos, na vida do meu filho. Eu não queria esse ciclo permanecendo na minha descendência. Então, isso também fez parte do meu processo de cura. Ó, olha, ó, uma frase que eu vou. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, Virtuosa. Com quem você se parece? Olha só, pega essa tudo. Estou aqui agora quentinho. Com quem você se parece quando você toma as atitudes que você toma? Fala para mim. Com quem você se parece quando você se ira com facilidade? Com quem você se parece quando você dá um troco na mesma moeda? Com quem você se parece quando você faz fofoca porque fizeram fofoca de você? Com quem? Quais são as pessoas? Porque é ciclos que você vai vendo, que vai acontecendo na sua vida, que você pode até falar assim, ah, eu não quero ser igual fulano. A sua atitude, ó, vai repetindo. E foi aquilo que eu falei. Enquanto você não trazer a consciência, tá? De que você precisa mudar, você vai continuar do mesmo jeito. Então, o que que a Vanessa colocou? Me pareço, deixa eu ver aqui. Saiu. Me pareço com a minha mãe, infelizmente. Aí. Vai ter. Vai ter. E se você não decidir quebrar o ciclo em você, o que a sua mãe fez com você, você vai fazer com o seu filho, com a sua filha. O que o seu pai fez com você vai fazer com a sua filha, com o seu filho. E aí vai, ó, um ciclo. Me pareço com minha mãe, mas já quebrei esse ciclo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que Deus ele quer. Ele quer mulheres curadas. Ele quer mulheres saradas. Sabe por quê, Virtuosa? Para você sarar também. Para você curar também. Às vezes, a sua mãe, ela não teve uma pessoa como eu e a Morgana aqui numa live, trazendo a consciência dela de que ela precisava curar raízes, porque a sua avó maltratou ela lá no passado. Olha só, nossa, pega essa, cara. E você tá aqui
para poder trazer essa diferença. Você está aqui para poder mostrar essa luz e falar assim, não, minha mãe foi assim, mas eu não vou ser. Eu vou mudar, eu vou tratar bem o meu filho, igual a Morgana fez, vou tratar bem o meu esposo. Eu sempre via, né, eu estou conjecturando, tá? Não aconteceu isso na minha família, não. Eu sempre via o meu pai batendo na minha mãe. E hoje eu casei com um cara que vive me batendo. É o quê? É o ciclo de dependência. De você achar um cara parecido com a pessoa que você tem que quebrar virtuosa. E como a Morgana nos ensinou, como que quebra? Declara para o Senhor sua dificuldade e se posiciona. Não vai adiantar orar, não vai adiantar ler a Bíblia, nada se você não se posicionar. A Bíblia, por si só, é um livro aberta, ela é a boca de Deus. Mas ela, se você não pegar o que está escrito aqui e agir, colocar em prática, ó, olha só, manda, fala assim, Bíblia, ó, cuida do meu casamento. Nada. Agora abre a Bíblia, lê, pede ao Senhor sabedoria para cuidar do seu casamento e vai à luta. Passa a orar, passa a colocar a mão assim, ó, na cabeça do teu marido e profetizar. Você é homem do Senhor, você é sacerdote do lar. Dá uma de doida. Dá uma de doida, confunde o inimigo. Hoje eu acordei para confundir o inimigo. Coloca a mão sobre os seus filhos e profetiza. Sai toda a rebeldia. Sai. E você vai ver, Virtuosa, mas você precisa se posicionar. Você precisa agir. Deixa eu ver aqui. Ó, a psicóloga Aline Barros falou assim: sempre falamos, nós não somos a nossa família. Se você não gostava, não repita. E ela sempre fala, deixa eu ver, nós não somos a nossa mãe. Temos que mudar nossa realidade. É isso, é você que muda a sua realidade. Só você tem o poder de mudar. Só você. Só você. Então, nós temos que trazer isso para a nossa vida. E a última pergunta que eu vou fazer aqui para a Morgana, gente, que live gostosa, cara, meu Deus. Se a primeira tá assim, Morgana, imagina as outras duas. Pois é, eu quero ver todas novamente na próxima segunda, hein? Todo mundo aqui na próxima segunda, às 8 horas também, aqui para Muito bem. completar. No final, a gente vai falar o próximo tema, tá? Morgana vai falar para vocês o próximo tema. Para finalizar, eu quero fazer outra pergunta para Morgana. Morgana, quais hábitos ou práticas espirituais te ajudaram a restaurar o domínio próprio? O que você fez? Os seus hábitos? O que você colocou ali dentro do seu dia a dia, da sua rotina, que te fez, né, a restaurar o domínio próprio? Primeiro, você tem que entender a sua dependência do Espírito Santo. E foi exatamente isso que eu fiz. Entender a minha dependência do Espírito Santo, porque eu não tenho força suficiente para me moldar, para trazer domínio próprio sobre mim, se não for a força sobrenatural do Espírito Santo agindo em mim. Você precisa, assim como eu, ter o seu tempo de secreto com o Senhor. Quando você tem o tempo de secreto, esse é um tempo que é inegociável. Você não pode negligenciar esse momento, porque é no momento do secreto com o seu pai que você vai ser moldada. Você é o barro e ele é o oleiro. Então, você vai ser moldada a partir desse momento. Então, coloque em prática. Se você é uma mulher que ainda está negligenciando o seu secreto com Deus, coloque em prática. Muitas das vezes eu estava no meu secreto com o Senhor e eu pedi a Ele, Pai, qual é a palavra do dia? Aí o Senhor ia lá, o Espírito Santo colocava o texto na minha mente. Quando eu abri a Bíblia, uma lapada santa de correção, uma palavra de correção. Então, você não negligencia esse tempo. Essa foi uma das práticas espirituais que me ajudou a ter domínio próprio, a ser moldada e lapidada pelo Senhor. Aí, perfeito.
É, a Morgana falou sobre os momentos, né, de oração. E esses dias eu estava pedindo a Deus algo pessoal mesmo, assim, do meu trabalho, oração na minha oração com o Senhor. E ele me deu no devocional. Eu usei esse, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu uso esse devocional aqui, ó, que é o Spurgeon. Ele é uma palavra para amanhã e é uma palavra para a noite. E ele me deu uma palavra que falava a respeito das vacas magras e vacas gordas. Eu não vou saber aqui, na verdade está em Gênesis, no capítulo 41, no verso 4, né, onde Faraó vai ter um sonho, e ali, enfim, ele vai ter um sonho com vacas magras que comiam as vacas gordas e espigas magras que comiam as espigas gordas. E nesse processo, eu fui lavar minha louça, olha só, eu fui lavar minha louça, e eu fiquei pensando assim, gente, as vacas magras comiam as vacas gordas, e eu fiquei assim, pensando. E sabe o que Deus ele falava no meu coração? Eu até compartilhei isso nos meus stories. É que 1 minuto de adoração, 1 minuto de oração não é o suficiente para você se manter cheio e espiritual o resto do mês, o resto de semana. A Stephanie, eu ainda não entendi. A vaca gorda, imagina que você ora, imagina que você busca, imagina que você está ali ó, na igreja todo dia, você é uma mulher assim, ó, que vai para a igreja, que ora, que busca todo dia. Todo dia você é ali, né? O símbolo da vaca gorda. Aí, aí tem um dia que você não ora, um dia que você não busca, um dia que você não. Isso te dá, como que eu posso dizer, a brecha para o inimigo entrar, para o inimigo agir. Por isso que nós temos que estar em constante oração. Olha só, um pensamento assim, todo aleatório, eu pensando comigo mesmo. Diferente do que eu já ouvi as pessoas pregando sobre isso, e Deus ele ministrava o meu coração. 1 minuto de oração, 1 minuto você lendo a Bíblia, um pouquinho de tempo que você gasta para mim, não é o suficiente. E o dia que você não ora, o dia que você não busca, é o suficiente para ter brechas sendo abertas e o inimigo podendo usar. Por isso que nós temos que estar em constante oração. Aqui, ó, como a Aline Barro falou, ore, clame, leia a palavra. O que mais que eu não consigo ler? Peça a Deus domínio próprio e mansidão. Ó, a gorda só se alimenta, mas não compartilha, porque só recebe. Aí, então a gente tem que ter cuidado, porque as coisas de Deus, gente, é um dia após o outro. Não adianta você buscar hoje, você orar hoje e clamar ao Senhor hoje, e amanhã não adianta. É todo dia ali, ó, tirando o seu momento. Ah, Stephanie, mas todo dia eu vou ficar 1 hora de joelho falando, Senhor, meu Deus e meu Pai, em eloquência, Senhor. Não, gente, se Deus ele tivesse preocupado com a sua comunicação, como você fala, com a sua oratória, Deus ele não está preocupado nada com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o que você vai falar com ele, com a sua confiança nele. Porque você abre a boca para falar para a amiga, você abre a boca para falar para vizinho, você abre a boca para contar seus problemas para todo mundo, mas quando chega para contar para Deus é 1 minuto. Quando chega para falar para Deus é aquilo raso, é aquilo, Senhor, eu preciso. E tem isso ainda, né? Nunca fala com Deus e quando fala ainda é pedindo. Gente, quão rasas, na verdade, nós temos sido mulheres rasas. Mas aí eu quero falar para você, Deus ele te chamou, Virtuosa, como autoridade. Deus ele te chamou como uma mulher posicionada para dentro do teu lar. Olha o que a irmã Lília falou. Temos que estar em constante oração. Só se teremos resultados da parte de Deus. Melhor que pedirmos, deixa eu ver, que pensamos. Sim, o que ele tem para nossa vida é muito melhor. Então, Virtuosa, nós temos que agarrar essa autoridade
que o Senhor nos deu, que o Senhor te deu. É autoridade. A Bíblia vai dizer que Deus ele não te deu o espírito de covardia, é de ousadia, é de coragem. É o que eu falei. Em uma entrevista que eu fiz, a menina que estava me entrevistando, a Duda, que estava me entrevistando, ela me perguntou como que eu ajo, né, através desse meu posicionamento para mulheres cristãs. E é assim, é trazendo para a mulher a consciência do poder dado por Deus na mão dela. Você acha que Deus te chamou para ficar de escanteio? Não. Ele te chamou para ser intercessora do seu lar. É para ver que uma raiz está sendo gerada na vida da tua filha, na vida do teu filho, curar. É ver que ciclos estão se repetindo, ó, quebrar. Não dá lugar para o inimigo, não dá. Aqui na minha casa não, diabo. Não, aqui não. Você pode fazer a arruaça onde você quiser, mas na minha casa não. E é essa autoridade que você tem que ter. É levantar as mãos dentro do seu lar e profetizar. Profetizar foi para isso, Virtuosa, que você foi chamada. Para profetizar sobre os seus filhos, para ajudar o seu marido. É para isso. Não deixe a raiz da ira impedir o que Deus tem para a sua vida. Não deixe a amargura, a tristeza, enfim, impedir o propósito de Deus para a sua vida. E aí, Morgana? Olha só, Stephanie, você falando sobre o domínio e a autoridade, a gente sabe o quanto a Bíblia ela é atualizada, né? É mais atualizada do que o jornal de amanhã, do que as notícias de amanhã. E a gente vê que o Senhor nos ensina sobre o domínio próprio, sobre os frutos do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas o Senhor já falava conosco sobre essa autoridade no Velho Testamento, quando fala lá em Salmos, no capítulo 8, que Deus fala que nós temos domínio sobre todas as coisas que Ele criou. E coloca tudo debaixo dos nossos pés. Então, nós não somos criaturas, criação do Senhor. Então, nós temos domínio sobre nós mesmos e sobre a nossa casa. Então, essa autoridade nos foi confiada muito antes. E depois, quando Jesus veio, ele nos confiou essa autoridade. Então, que você não esqueça hoje a autoridade que você tem de governar a si mesmo. Não se deixe ser governada pela ira. Nós recebemos muitos ataques na mente. Esse é o primeiro passo que Satanás ele dá para te desestabilizar. Então, você não vai ver um demônio dentro da sua casa, mas ele primeiro vai atacar a sua mente, desestabilizando as suas emoções, a ponto de você se tornar uma mulher pecaminosa com a ira. Então, rejeite essa ira. E aqui eu quero deixar para vocês, para finalizar, nós queremos dar alguns passos para você curar as raízes de ira. Então, vou te dar 5 minutinhos para você pegar papel e caneta e anotar essas dicas. Amém? Vambora, ó, desafio, quero ver. Ó, eu não tenho seguidora fraca, tá? Cadê os meus seguidores aí, ó? Vambora. Que vai praticar o domínio próprio, governar sobre suas emoções. Vambora. Vamos dar essas dicas aí para você colocar em prática. Pega papel e caneta e não esquece de anotar. Vou até anotar aqui também. Meu Deus. Vamos lá? Todas já pegaram aí papel e caneta? Aí, a Vanessa é maravilhosa. Estou com papel e caneta desde o começo da live, ó. Palma. Se eu tivesse um selo de aluno exemplar, eu dava para Vanessa. Preciso deixar uma chave aqui para vocês também, acerca da ira. Quando você é tomada pela ira, você não está somente pecando,
mas você está impedindo o agir do Espírito Santo na sua vida. Olha que forte. Nossa. Então, você interrompe o agir do Espírito Santo quando você se deixa ser tomada pela ira. Muito forte. Então, eu vou deixar aqui umas dicas para você começar a curar essas raízes de ira na sua vida. Amém? Então, o primeiro passo é você reconhecer a sua dependência do Espírito Santo, como eu já falei. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você reconhecer a sua ira descontrolada. Lembra lá da carta que eu citei, que eu tive que escrever uma carta manual falando para Deus a minha ira descontrolada, qual era a situação que isso ocorria? Então, esse é o segundo passo para você arrancar essa raiz em você. Terceiro passo é você descobrir e identificar a raiz da ira na sua vida. Eu falei que pode ser traumas, feridas do passado, é o ambiente ali que você foi criado, a forma que você foi cuidado. Então, você vai precisar identificar as raízes da ira, que também pode ser a sobrecarga, o estresse, que está causando a ira em você. Quarto passo é você confessar o pecado da ira diante de Deus. É muito importante para que a gente receba e alcance a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus, nós precisamos confessar o pecado. Então, não esqueça dessa prática também. Então, a quinta é você renunciar às feridas do passado. Renuncie todas essas feridas que te trouxe até hoje e fez você se tornar uma mulher amargurada, irada. Renuncie às feridas do passado. O próximo passo é você procurar a ajuda de um profissional ou de uma autoridade espiritual. Essa é parte fundamental da sua cura, onde a profissional vai estar te conduzindo nesse processo. Então, que você entenda esses passos, anote, coloque em prática, tire o seu momento ali com o Senhor, para você lançar sobre Ele tudo isso que você tem guardado, que você tem acumulado em você, e confesse diante do Senhor as causas, o motivo, o porquê você tem se sentido ou se deixado ser governada pela ira. Porque assim você vai alcançar libertação nessa raiz. Você vai encontrar cura. Porque o Senhor, Ele nos chamou para ser mulheres libertas e curadas. E foi para isso que Cristo carregou todas as nossas dores na cruz do Calvário. Amém? Agora. Oi? Todas anotaram as dicas? E aí, meninas, anotaram tudo? Falei um pouquinho rápido, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Aqui não. Anotou? Quer que repita? Sim. Sim, anotaram. Ó, agora, para a gente finalizar, eu quero aqui que vocês deixem no comentário o que vocês entenderam, tá? Da nossa. Sim, perdi só a primeira. Repete para elas. Ó, repete. Reconhecer a sua. E a segunda? A primeira é você reconhecer a sua dependência do Espírito Santo. Sem a ajuda dele, você não consegue ser moldada. E a segunda é reconhecer a sua ira descontrolada. Anotado? Eu acho que você consegue ver, né, Morgan, nos comentários? É porque eu não tô te vendo, Sim. você não tá vendo. Só demora um pouquinho para subir os novos comentários. Eu acho que foi, né? Todo mundo ok? Reage aí para me saber, comenta aqui. Ó, ok. Meninas, agora eu quero lançar aqui um desafio para vocês, tá? Aqui, a gente vai deixar uns 5 minutinhos para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês entenderam,
tá? Com tudo que a gente falou aqui, com tudo. Eu quero saber qual insight você teve de tudo aquilo que a gente falou, para você conseguir curar a raiz da ira, para você conseguir vencer os impulsos e os gatilhos que muitas das vezes vão voltar, mas você vai precisar se manter firme, você vai precisar entregar ao Senhor. Então, coloca aqui, ó, bem resumidamente, o que você entendeu, o que para você mudou, uma virada de chave, o que para você da live, assim, que a gente falou que te tocou, sabe? Deixa aqui nos comentários para a gente ver. Que, assim, gente, que live gostosa, meu Deus, oh meu Deus. Se eu pudesse ficar aqui e fazer a vigília. Vamos marcar, Virgília. As irmãs estão aí, tudo com sede e com fome. Vamos marcar a vigília no Instagram, gente. Quero ver os comentários de vocês. Qual foi a mudança? O que vocês mais assim pegaram? O que para vocês, sabe, trouxe um conhecimento? Ó, independente das lutas, dependa exclusivamente do Senhor. A Aline já comentou. Vambora, cadê a irmã Lília? Irmã Lília é uma benção, irmã Lília. Ela mandou um convite aqui, irmã Lília. Você mandou um convite aqui para entrar na live mesmo, é isso? Ou foi um engano? Eu tô com a blusa branca, aí ela tá tapando o negócio. Quer que eu leia? Pode ler, Morgana. A Lília fala o seguinte: eu entendi que temos que sempre olhar para dentro de nós e buscar a cura em Cristo, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Cristo para não errarmos nem levar isso adiante. Perfeito. A Vanessa fala o seguinte: eu entendi que preciso me render ao Senhor e depender totalmente dele. Glória a Deus. Nossa. É isso aí, meninas. Deixa eu ver como que tira print. Olha, a Kiara falou o seguinte: diante de uma ira, prefiro ouvir a voz do Senhor. Muito bem. Vocês são alunos exemplares, gente. Arrasaram. Muito bem. Mas, Lília, Estão de parabéns. você quer entrar rapidinho, falar alguma coisa? Eu preciso dizer que meu celular está descarregando. Ai, meu Deus, sério. Precisamos acelerar. Mas, Lília, quer entrar, falar alguma coisa rapidinho? Não? Quer não? Eu vou tentar tirar um print. Ô, Morgana, dá um sorriso aí que eu vou tentar tirar um print, mas aqui não tá aparecendo você, não sei se esse print vai funcionar, né? Tá bom. Mas Pode tirar. 2, 3 e já. Tirei. Ótimo. Pode. Quero só dar umas considerações finais para que meu celular não descarregue e a gente perca a conexão. Pode falar. Fica à Amém. vontade. Amém. Mulher, eu quero dizer para você que existe cura e restauração para as suas emoções. E também existe restauração para aqueles relacionamentos que foram destruídos por meio da ira. E para você alcançar a cura dessas raízes, você precisa ter um coração moldável, um coração ensinável. E também você só vai alcançar a cura se você estiver disposta. Esse é um passo fundamental. Você precisará expor todas as podridões do seu coração ao Senhor.
para alcançar a cura que você tanto almeja. E também você vai precisar se submeter ao sangue de Jesus. Sem ele você não alcança cura nem libertação de emoção nenhuma. Então se submeta ao sangue de Jesus. E só assim os seus caminhos eles serão aplanados e você vai voltar ao caminho que conduz você ao propósito. E um propósito específico que Deus tem para a sua vida. Só buscando a cura dessas raízes é que o seu coração ele vai se alinhar ao propósito que Deus criou e determinou para a sua vida. Amém. Amém. Também quero aqui fazer minhas considerações finais. Agradecer a Morgana, né, por ter aceitado esse convite. Meninas, a gente tem mais duas, tá? Aí agora é a próxima segunda-feira que vem, dia 14, no mesmo horário, às 8 horas, e dia 21, tá? A gente fez esse processo de 3 segunda-feira para deixar vocês, ó, debulhando, sabe, mastigando durante a semana todo esse conteúdo, é um conteúdo denso, que vocês podem aí, ó, durante a semana estar praticando, né? E na semana que vem, quando a gente trouxer, vier para a live de novo, aí a gente vai estar perguntando como foi a semana de vocês, se aconteceu alguma coisa, e aí vocês vão responder para a gente como foi a semana de vocês. Morgana, já fala para elas qual vai ser o tema do nosso próximo encontro. E se eu disser que eu não estou lembrada? Ai, meu Deus, não acredito. Não estou lembrada. Eu já ia dizer, refresca aí minha memória. Eu sei que tem os 3 temas, mas a ordem deles eu não estou lembrada. O primeiro foi ira e o segundo é a Sim. amargura. Eita, um tema bastante forte, hein, meninas? Que a gente falou um pouco aqui, ó, bem pincelado por cima da ira, né? Que é uma das coisas que a ira gera. Mas se a gente for aprofundar na amargura, minha nossa, muito abrangente. Esse tema é muito abrangente. é muita mulher amargurada, meu Deus, meu Deus. Mas vão, ó, sair dessa live curada em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu declaro a cura sobre suas emoções e dessa raiz. Meninas, é isso. Beijão. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Se ele permitir, te encontro. Te espero, tá? Te espero. Aí, ó, um pedido aqui embaixo. No link da minha bio, tem... Na verdade, na minha bio tem um link que se você apertar lá, você vai ser direcionado à minha comunidade. Lá na minha comunidade, durante essa semana, eu vou estar trazendo mais conteúdos, tá? Eu vou abrir lá a minha comunidade. Olha só, a minha comunidade é fechada. É fechada. Só eu falo. Mas essas semanas de live, eu vou abrir a minha comunidade para a gente conversar sobre esses assuntos, tá? Se você tem alguma dúvida, se você colocou algo que Deus ele falou no teu coração e você não quis compartilhar aqui com a gente, lá também você vai ter acesso a conversar durante esse momento, né, esse processo de live, com outras mulheres. Então você, ó, vamos conversar. A mulher ama falar. Vou deixar aberto para vocês aí, ó, para vocês conversarem, para vocês interagirem. Então, no link da minha bio tem o grupo lá do meu WhatsApp, tá? E tem também, entrem lá no grupo da Morgana, entrem no perfil da Morgana, você que pode. Segue ela lá. Também Tem grupo, Morgana? Perdão. Também tem o link na minha bio que direciona para a minha comunidade também, onde eu abordo alguns temas emocionais. Aí, ó. Perfeito, meninas. Então, entrem no grupo da Morgana. Se você sente que você tem que curar algumas áreas emocionais, sabe, da sua vida, entra que eu tenho certeza. Isso daqui é um pedacinho, tá? Do que a gente já aborda nas nossas mentorias. Isso daqui é um pedacinho daquilo que nós conversamos e aplicamos na vida de mulheres, tá? E tem dado muito resultado, muito resultado. A gente usa aqui, gente, olha, vocês perceberam, né? A gente usa isso aqui, ó. E isso aqui é infalível. Isso aqui é infalível. Então, vocês já entenderam o recado, né? É isso, meninas, ó. Um beijão, tá? Até a próxima. Beijo, boa noite para todas. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Até mais.